Olá, alunos e alunas postulantes a um cargo público. Olá, todos vocês que estão se preparando para fazer uma prova objetiva em um concurso público. Isso aí. Se você está vendo esse vídeo, meu amigo, é porque você está estudando informática e porque no seu concurso público vai cair informática. E nós sabemos que hoje 70% dos concursos públicos cobram o que? A disciplina de noções básicas de informática. Então, é por isso que nós demos início a esse projeto para auxiliar aos internautas no estudo da informática para concursos públicos. Então, pessoal, esse aqui é o nosso quarto vídeo e nas últimas aulas nós tratamos de quais assuntos? Placa-mãe, processador, memórias principais e secundárias, as principais RAM e ROM, secundárias aí os dispositivos de armazenamento. Falamos também um pouco aí das outras placas, né? Vídeo, som, rede, USB. Falamos aí do conceito de onboard, offboard, falamos das unidades de medidas, falamos, né, dos bits, bytes, kbytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Falamos ainda o que mais? Falamos também da fonte de alimentação, não é, que fornece energia elétrica para o seu computador funcionar. E agora, pessoal, como eu expliquei lá no primeiro vídeo, nós vamos falar dos periféricos ou dispositivos de entrada e saída. E muita atenção nesses dois nomes aqui, ó, periféricos e dispositivos. Por quê? Algumas bancas vão cobrar periféricos, outras bancas vão cobrar como dispositivos, mas são a mesma coisa. Você só precisa ficar atento a essa nomenclatura. E lá no primeiro vídeo, pessoal, eu expliquei que eu gosto de trabalhar nas minhas aulas separadamente o hardware interno do gabinete e o hardware externo do gabinete. Então, agora que nós passamos a essa parte mais maçante, que é o hardware interno, nos rendeu aí mais ou menos mais de 2 horas de vídeo, nós vamos falar dos hardwares externos, ou seja, dos periféricos e dispositivos de entrada e saída. O termo em inglês para entrada e saída, pessoal, é o I/O, I ou I, né? De input e o O de output. Então, para a gente começar a falar de entrada e saída, você tem que ter o conceito de quê? De ciclo de processamento de dados. O que é o ciclo de processamento de dados? Vamos lá. Nós temos um cara centralizado aí nesse ciclo que se chama UCP. E se você, meu amigo, ainda não sabe o que é o CP, pelo amor de Deus, volta lá no vídeo 2, vê o vídeo 2, vê o vídeo 3 e depois vê esse vídeo 4. Por quê? Nós vamos explicar o funcionamento, nós vamos explicar a importância desse camarada. Resumindo em linhas, ele é quem processa a informação, ele é quem faz cálculo, ele é o cara inteligente do seu computador. Mas é de extrema importância que você veja o vídeo 2 e o vídeo 3, tenha aqueles conceitos para a gente prosseguir, beleza? Então, para você que já viu aqueles vídeos, sabe de cor e salteado o que é a UCP, a Unidade Central de Processamento, vamos lá. Então, no ciclo de processamento de dados, você tem um cara centralizado que é a UCP. E vai ocorrer dois acontecimentos. O primeiro é o usuário, ou seja, você solicitar, requisitar que a UCP faça um processamento. Então você vai fazer o que, meu amigo? Você vai fazer uma entrada de dados, ok? Na UCP, no processador. Como que você vai fazer isso? Através de dispositivos, ok? Através de quê? Periféricos de entrada, ok? Então,
A UCP vai ter todo lá o seu trabalho, vai ter lá a unidade de controle recebendo aquilo, a unidade lógica processando aquilo e vai devolver para você, ok? Então vai acontecer o que? A saída de dados. Uma vez que o dado saiu, ele está sendo o quê? Apresentado para você o resultado final do trabalho da UCP, pessoal. Então, a entrada de dados é quando são enviados para o processador dados brutos não trabalhados. Na saída, acontece a exibição dos dados já tratados, já trabalhados pelo processador. E aí, a gente tem o último termo aqui do nosso ciclo, que é quem? O feedback. O feedback é de você, usuário. Por quê? Você faz uma entrada de dados, depois você recebe a saída dele. Após receber essa saída, você vai tomar uma decisão. Então, eu estou aí traduzindo, vamos dizer assim, estou explicando de uma forma mais simplificada para você entender, ok? O conceito de feedback, pessoal, é muito maior do que isso que eu estou falando. Mas é só para você entender os passos desse ciclo. Então, o seu feedback, você, usuário, é quem vai decidir se faz uma nova entrada ou esquece aquilo e para de usar o computador. Vou dar um exemplo aqui. Você clicou no botão iniciar do Windows. Você acabou de fazer uma entrada. Quando você apertou o botão do mouse, você fez uma entrada de dado. Isso foi lá no processador, ele entendeu, ele quer que seja exibido o menu iniciar e todas as suas opções. Então, o processador vai devolver esse dado tratado e você vai ter um dispositivo que vai te apresentar o resultado da informação. Qual que é o resultado dessa sua entrada de dados? As opções do menu iniciar. Então, abriu aquela janela do lado esquerdo inferior da sua tela com as opções do menu iniciar do Windows. Aí o feedback é você decidir, bom, eu quero agora entrar nas opções de todos os programas, ou então eu quero acessar o painel de controle. Então, quando você escolhe o próximo passo que você quer, é o seu feedback, podemos dizer assim. Isso na sua cabeça, antes de você clicar. Porque quando você clicar, por exemplo, no painel de controle, você acabou de fazer uma nova entrada. Então, durante a utilização do computador, esse ciclo, pessoal, é constante. Nós dizemos aí que é um ciclo vicioso, que não para. O tempo todo você vai estar participando desse ciclo. Você, os dispositivos de entrada, o processador, né, que nós chamamos de UCP, e os dispositivos de saída. Ok? Compreendido como é que funciona o ciclo de entrada, processamento e saída de informações e dados de um computador? Então, pessoal, deixa eu até já fazer uma ressalva aqui. Se você não entendeu, meu amigo, se você está com dúvida, utilize a área de comentários do YouTube para fazer as suas perguntas, que eu vou responder a todas, ok? Então vamos continuar. Então, você já, de posse desse conhecimento de entrada, processamento, saída e feedback, nós vamos falar o quê? Deixa eu mudar minha caneta aqui antes. Especificamente, de quais são os periféricos ou dispositivos que fazem entrada e de quais fazem o quê? Saída. Pessoal, quando eu falo aí periféricos, por que ganha esse nome de periférico? Porque eles estão fora do gabinete, eles estão ao redor, eles estão na periferia do gabinete. Por isso que ganha-se a nomenclatura de periféricos de entrada e saída, ou então dispositivos, né?
Mas então, para você entender o porquê que eu particularmente gosto muito de chamar de periféricos, é porque eles estão ao redor. O monitor não está ali do lado, o teclado não está mais à frente, né? As caixas de som não estão uma de cada lado, então elas estão ao redor. Então quer dizer que esses dispositivos eles estão na periferia do gabinete. Então vamos continuar, vamos lá, porque essa aula vai ser um pouco mais curta, então não vamos gastar muito tempo não. Vamos lá. Quem são os dispositivos de entrada então, pessoal? Nós temos aí o teclado, o mouse, o scanner, o leitor de código de barra, o microfone e a webcam. Como que? São os únicos, pessoal? Não. Eles são o quê? Os mais comuns. Então, nós temos aí uma lista dos mais comuns periféricos. E provavelmente os mais cobrados em prova. Estatisticamente são os que mais caem. Independente se você vai fazer FUMARC, FCC, CESP, né? Independente da banca aí que está formulando sua prova. Falou de dispositivos de entrada, basicamente são esses aí que caem. Então, pessoal, tem que falar aqui, dar uma informação sobre o teclado. Porque o teclado ele foi o primeiro dispositivo de entrada. Aí, lá nos primórdios da informática, lá na década de 60, os computadores não tinham gráfico, não tinham imagens. Eram apenas o que? Textos, né? Depois aí veio o sistema operacional MS-DOS, que tudo que você... Isso é só um exemplo, tá? Nós temos aí outros, por exemplo, nós temos aí sistemas operacionais Unix, que também são baseados em comandos. Esses sistemas operacionais antigos, eles funcionavam exclusivamente através de comandos do teclado. Não existia ainda esse cara aqui, ó. Não existia o mouse. Então você não clicava em nada, porque primeiro não tinha nada para você clicar. Então quando você queria copiar um arquivo, você digitava o comando. Você quer apagar, você digitava o comando. Você quer imprimir, você tinha que digitar um comando. Então os computadores funcionavam assim. Então por isso que só precisava do teclado. Com a evolução dos sistemas operacionais e dos dispositivos também, né? Com a evolução aí da eletrônica, criou-se o quê? Dispositivos que conseguiam exibir informações gráficas. Então, começou a vir aí começou a vir uma leva de dispositivos. E logo que inventou-se o sistema operacional com gráficos, ou seja, com interface gráfica, criou-se o que? O mouse. Não é? Então, o mouse por quê? Para auxiliar aquelas pessoas, hoje principalmente, imagina aí uma pessoa que está participando daquele programa de inclusão digital. Imagina você aí, uma pessoa de 60 anos de idade, ter que ficar memorizando. Não estou desmerecendo nenhuma pessoa. Toda pessoa é capaz. Mas habitualmente as pessoas mais idosas ou as com menos instrução têm muito mais dificuldade para utilizar o computador. Então o mouse é muito mais fácil para ela, porque ela está vendo, ela está movimentando o mouse e ela está acompanhando visualmente a ação. Ok? O scanner, pessoal, ele faz o quê? Ele transforma informações em papel em informações digitais. Então você tem aí, por exemplo, uma apostila que você está utilizando para estudar no seu concurso. Só que você não quer mais ficar folheando aquela apostila. Você quer o quê? Ter ela eletronicamente no seu computador, no seu celular, no seu tablet. Então você vai utilizar um scanner e por meio de luz reflexiva ele vai o quê? Transformar aquilo em imagem. E quando eu falo de scanner, eu não posso deixar de falar desse cara aqui, ó,
do OCR. Por quê, pessoal? Isso aqui já foi pegadinha de prova. Numa determinada prova, não vamos lembrar agora de qual prova especificamente, mas perguntaram o quê? É possível alterar as informações de um documento escaneado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pessoal. Sim, isso é verdadeiro, é uma afirmativa verdadeira. Por quê? Esse cara aqui, ó, o OCR, é que te permite fazer isso. Claro que o padrão é não, mas já existe a opção de escanear a sua apostila e transformá-la em um arquivo, por exemplo, aí do Word, para quê? Para que você possa editar ou formatar novamente aquele texto, ok? Leitor de código de barra, todo mundo já viu aí na padaria, no supermercado, né? Por meio de laser, ele lê o código de barras e passa uma informação para o sistema de frente de caixa. O microfone, pessoal, foi assim, uma descoberta fantástica na informática. Por quê? A nossa voz, ela é uma onda analógica, ou seja, são curvas, ok? E nós sabemos que o que? O computador, a nossa UCP, só entende zeros e uns. Então, para se ter a voz, né, se ter áudio no computador, capturar a voz de uma pessoa e transformá-la em um arquivo de áudio no computador, primeiro você tinha que descobrir uma maneira de como transformar essa onda analógica em digital, ou seja, ela passou de ser em curvas e ser quadradinha. Onde aqui você tem o 1 e aqui você tem o 0. E aí nós podemos hoje acoplar o microfone no computador e gravar a nossa voz e fazer uma conferência telefônica. A webcam, pessoal, também muito comum, né? Todo mundo conhece. Ela faz registro da imagem, transforma em vídeo para você poder armazenar no seu computador. Então, pessoal, todos esses que nós falamos aqui, ó, são que dispositivos de entrada. Todos eles capturam informações externas e mandam para o CP processar, ok? Para o CP trabalhar com os dados em zeros e uns, fazer os cálculos binários. Beleza? Então vamos lá agora ver quais são os dispositivos de saída. Saída nós vimos aí lá no nosso primeiro slide. Vamos voltar aqui rapidinho. No nosso ciclo de processamento. Que saída é o quê? É o retorno da informação já processada. É a exibição das informações já processadas. Então, meu amigo, quando você clica no menu iniciar, o processador faz o processamento, né? E envia para quem? Para o monitor exibir o resultado para você. Então, o monitor é um dispositivo de saída. Então, nós temos aqui um monitorzinho bonitinho aqui, né? Um monitor esse aqui de LCD. E além disso, nós temos outras tecnologias, tais como LED, que é a onda do momento aí, né? Temos aí o plasma e o tubo de CRT, que não é o mais antigo, mas em termos aí podemos dizer que é já vovozinho, né? Ok? A caixa de som que vai executar áudios, né? Seja sua voz gravada no microfone ou seja uma música em MP3. Então, quando você clica, dá um duplo clique lá no Windows para abrir um arquivo MP3, você fez uma entrada de dados. O processador entende que ele precisa executar aquela música e pede para a placa de som reproduzir. A placa de som repassa para quem? Para as caixas de som, para os alto-falantes. Beleza? Outro dispositivo que de saída, pessoal, são
as impressoras. Não vou entrar demais dentro das impressoras aí não, porque isso é irrelevante para o seu concurso. E impressora é uma coisa que todo mundo já viu, aliás, nem todos têm, mas todo mundo já viu. É o quê? Pegar os dados digitais, como por exemplo um texto ou uma foto que está salvo no seu computador, e passá-las para o papel. Eu destaquei aqui 3 tipos de tecnologia aí básicas de impressora, que é jato de tinta, onde você utiliza cartuchos, laser, que você utiliza toner, e a matricial, que você utiliza uma fita de impressão. A matricial, pessoal, é uma impressora, sim, que tem um custo muito baixo. Então, tem empresas que gostam ainda até hoje de ter essa impressora matricial para imprimir determinados tipos de documentos, como por exemplo as contabilidades. Todo escritório de contabilidade pode olhar que tem uma impressora matricial, porque ele imprime muita coisa e o custo, uma fita de impressão da matricial não custa, acho que R$ 2 a R$ 3. Então, assim, a redução do custo é muito grande utilizando uma impressora matricial se comparado aí com a jato de tinta ou com a laser, beleza? E uma que eu não posso deixar de falar aqui, pessoal, é o que? A plotter, que é essa imagem que você está vendo aqui agora. Ó. A plotter, ou plotter, é uma impressora de grande dimensão. Ela deve ter aproximadamente aí 1,5 m de altura por 2 de largura. Por que essa impressora é desse tamanhozão? Quem você acha que imprime aqueles banners de propaganda que estão na rua? É uma plotter. Por quê? A plotter, pessoal, consegue imprimir documentos, desenhos em papéis no formato de A0, A1 e A2, enquanto as impressoras convencionais conseguem imprimir apenas em A4 ou A3. Ok? Então, por exemplo, quando um engenheiro, um arquiteto faz a planta de uma casa, ele vai entregar para o cliente dele, ele precisa imprimir aquilo num formato grande, né? No formato A1, provavelmente A1 ou A0. Então, essas impressoras são muito utilizadas aonde? Essas plotters são utilizadas aonde? Nas gráficas e nas empresas do ramo de engenharia. Beleza? Então, pessoal, nós vimos o que? Nós já vimos os dispositivos de entrada e já vimos os dispositivos de saída. Então, antigamente, até um certo tempo atrás, você tinha o que? Dispositivos exclusivamente de saída e dispositivos exclusivamente o que? De entrada. Só que com a evolução aí da informática e da eletrônica, os dispositivos começaram a ter duplas funções. Eles começaram a ser híbridos. O que são os dispositivos híbridos? Aqueles que fazem entrada e saída ao mesmo tempo. Como assim? Um grande exemplo aí, acho que o mais famoso de todos, é o monitor touchscreen, ou monitor sensível ao toque. Olha a imagem dele aqui embaixo, aqui, pessoal. Tá vendo? Veja aí que tem uma mão tocando na tela e esse ato de tocar na tela, ela está fazendo o quê? Uma entrada de dados, ok? E o monitor, nós já vimos aí que ele é o quê? Também um dispositivo de saída, porque ele vai estar sempre exibindo as informações do computador para você, as informações visuais. O monitor touchscreen é muito utilizado aonde, pessoal? Nos fast foods, nos bancos, né? Hoje, quase todos os bancos aí possuem o quê? Caixas eletrônicos que a tela é o que? Sensível ao toque. Então, você está fazendo entrada e saída ao mesmo tempo. Outro dispositivo aí híbrido é a impressora multifuncional. Por quê? Ela pode imprimir ou pode escanear. Correto? Então, as impressoras multifuncionais, se você quiser, você
manda a informação que está no computador para o papel, mas você pode também pegar a informação que está no papel e passar para o computador. E aí eu vou ter que destacar aqui esse cara, ó, o modem, porque isso pode ser uma pegadinha de prova. O modem, pessoal, ele é híbrido porque através do modem ou do cable modem, que é o nome correto, né? Modem é um nome popular, mas o certo é cable modem. Isso aqui é um C, viu, pessoal? Ficou meio feio aí, mas acho que dá para entender que é um C. Então, através do cable modem é que você consegue o acesso à internet. E na internet você faz o quê? Primeiro você requisita informações, você requisita uma página. Depois essa página vai chegar para você. E isso vai acontecer através de quem? Do nosso cable modem. Então você vai requisitar através dele, você vai receber através dele. Só que ele vai repassar isso para quem? Para a UCP. Depois a UCP vai mandar isso para quem? Para o monitor. Então, quando você está utilizando a internet, você requisitou, você digitou www.youtube.com.br. Você fez uma entrada de dados através do teclado e através do modem. Por quê? Você está solicitando a página da web do YouTube. Quando você recebe, primeiro vai acontecer a saída dessas páginas através do seu cable modem, vão passar pelo processador, pela unidade central de processamento e depois vai ser exibida pelo monitor. Compreendido? Então está aqui esse cara, o nosso cable modem. E ainda nós temos que falar do quê? Dos dispositivos de armazenamento. Pois é, eles são dispositivos ou periféricos de entrada e saída. Por exemplo, o HD, pessoal, ele não está fora. Então, muito cuidado com isso. Ele não está fora, ele não está na periferia, mas ele é um dispositivo de entrada e saída. Por quê? Você pode mandar uma informação ser armazenada, registrada. Então, você está fazendo uma entrada de dados ali. E quando você quer ver essa informação, você quer ver uma foto, ver um texto que já está salvo no HD, você está fazendo o quê? Uma saída. E assim também acontece com os pendrives e os cartões de memória. Mas com a ressalva de que esses sim estão na periferia, estão fora. Mas você pode ainda ter o quê? Um HD que está fora, que está na periferia, que é quem? O HD externo. Então, pessoal, é muito importante você ter esses conceitos e tomar muito cuidado com quem? Com o cable modem e com dispositivos de armazenamento. É dispositivo de armazenamento? É dispositivo de entrada e saída. Cable modem é dispositivo de entrada e saída. Eles são que? Híbridos. Então, gravem, memorizem isso, não se esqueçam. Vocês não podem ir para a sua prova sem ter esse conhecimento. Ok? Então, pessoal, aqui nós encerramos o tema de periféricos de entrada e saída. E na nossa próxima aula nós vamos começar a falar de quê? De software. Por quê? Nós já vimos toda a parte física. Então, nós sabemos que o computador é formado por parte física e parte lógica, onde a parte física são os hardwares e os dispositivos de I/O, ou entrada e saída, e a parte lógica é quem? O software. Então, você tem um hardware montado, mas se você não tiver software, ele não tem funcionalidade. Ele, na verdade, não é funcionalidade. Ele não tem o quê? Usabilidade. Funcionalidade ele tem, ele funciona. Você só não vai ter usabilidade daquele hardware, daqueles dispositivos que você comprou. Ok? Então, a partir da próxima aula, nós vamos ver o quê? Nós vamos falar o quê? De software. Ok, pessoal? Então é o seguinte, ficou com dúvida? Comenta aqui no vídeo a sua dúvida que eu vou responder para sanar a sua dúvida. Gostou do vídeo? Clica no like, clica no botão curtir. Você pode também compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, Google+,
ok? E principal, não deixe de clicar nos anúncios que aparecem aí antes do vídeo ser exibido, na parte inferior do vídeo ou no canto superior direito do vídeo. Todos esses anúncios aí, pessoal, é uma parceria com o YouTube e você clicando nesses anúncios aí, você ajuda o canal NBI para concursos continuar vivo. Você vai me auxiliar a continuar dando aulas gratuitas sobre informática, ok? Então é isso aí. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.